Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos, tá bom? O material de hoje é mais um vídeo da nossa série Fica a Dica, tá bom, galera? Então, assim, vocês vão receber aqui vários materiais que eu vou compartilhar no intuito de poder gerar valor e, consequentemente, ajudar mais colegas aí na nossa área e também pessoas que são simpatizantes e que queiram agregar um pouquinho desse conhecimento para dentro do seu dia a dia, combinado? O nosso tema de hoje é o seguinte: dou aulas de ginástica, mas as minhas turmas estão sempre vazias, né? Esse é um questionamento bem comum aí dentro do departamento de coletivas nos setores das academias. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, só deixando claro que esse vídeo, esse material não tem nenhum intuito de querer desqualificar, desmerecer nenhum profissional. O nosso intuito aqui é literalmente ajudar as pessoas que estão começando nessa jornada e também fazer vários questionamentos, né, dar vários insights para fazer com que os profissionais que já estão na área, já no mercado há algum tempo, né, possam fazer uma pesquisa na consciência e ver o que realmente eles estão entregando para os seus alunos, tá bom? Dito isso, vamos lá, né? O maior problema, na minha opinião, nesse contexto da sala coletiva, é o professor esquecer quem é a verdadeira estrela do show, né? Que na realidade não é o professor, né? Muitos colegas se perdem ao longo do caminho por achar que por ser muito bom, ou enfim, né, por ter construído uma trajetória muito feliz dentro da parte de coletiva, eles acabam não entregando a verdadeira experiência, que é o foco no cliente e não no professor. E por que eu falo isso, gente? Ao longo da minha caminhada, da minha jornada, eu vi vários colegas dando aula para si e não pro aluno, né, pro cliente. A gente não pode esquecer que passou da porta para dentro, a verdadeira estrela do show é o cliente, né? Então o professor, enquanto gestor da turma, ele tem que entender que se o aluno ele não chega até o final, ele não volta. Consequentemente, esse tipo de comportamento a longo prazo vai refletir nos números de sala, né? Então, assim, vamos lá, levar o exemplo, né? Eu dou aula de dança, para quem me conhece sabe que eu danço muito bem, mas o meu aluno que procura fazer aula de dança, ele é feliz na dança juntamente comigo, assim como eu, né? Na realidade, ele consegue entrar na sala e iniciar uma aula e terminar sem se sentir excluído, que é aí o ponto da questão. Muitos professores esquecem que eles estão dando aula pro aluno e passam a dar aula para si mesmo, passam a fazer performance, passam a fazer shows, né, que tem que acontecer durante a aula. Só que nada adianta eu ter um excelente resultado e meu aluno não conseguir fazer. E por que eu estou levantando esse questionamento para vocês? Porque é muito importante, o resultado final está focado no aluno. Ele tem que ter a melhor experiência, ele tem que ter a melhor vivência, ele tem que se sentir importante e, acima de tudo, ele tem que querer voltar para sua aula. Porque, exemplo, se na minha aula de dança eu vou lá e faço uma super performance, o cara que nunca fez e que teve aquele primeiro contato comigo, ele vai pensar, puxa vida, será que realmente isso é para mim, né? Então ele começa a fazer vários questionamentos da real importância daquilo ali na vida dele. E tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser agradável. Esse cara ele tem que chegar com o mesmo entusiasmo que ele chegou, ele sair, principalmente querer voltar, né? Então esse é o ponto de partida, o profissional que está começando na parte de aulas coletivas e principalmente para o profissional que já está no mercado. Eu vejo muitos colegas se perderem ao longo do caminho por esquecer do foco no cliente. Novamente, gente, a gente enquanto gestor de sala, a gente sabe tudo o que vai acontecer, mas o aluno não. Então o nosso papel é literalmente pegar o cliente na mãozinha e, se for necessário, reestruturar toda a nossa aula para que aquele cara ele consiga fazer. E
contrapartida, conseguir equilibrar o mesmo material para o cara, ou melhor, para o aluno que é já efetivo, que já é assíduo, que tem aquele conhecimento sobre aquela modalidade, ele também consiga fazer, para que ambas as vertentes, né, ambos os lados, tanto o aluno iniciante quanto o aluno avançado, eles consigam ter as melhores experiências dentro do seu perfil, dentro do seu contexto de caráter principal, né, de condicionamento, né, de treinamento. Então esse é o papel do nosso gestor. Eu sempre tive, para mim, enquanto gestor de turma, o seguinte pensamento: se a minha turma ela não tem pelo menos 50% de ocupação, o problema ele é meu, entendeu? Eu tenho que ser maduro e adulto o suficiente para fazer uma avaliação e pensar: se o cara veio na minha aula, ele fez uma aula, ele ficou 1, 2, 3 semanas e não voltou, por quê? Esse é o questionamento que eu preciso fazer. Porque o cara, ele rompeu a barreira muitas vezes da timidez, ele entrou na minha sala e ele não retornou mais. E muitos professores às vezes se esquecem e vida que segue, né? Entra dia, entra aula, sai aula, o aluno chega, o aluno entra, o aluno sai, né? E muitas vezes não volta mais. E aí, por conta da demanda da empresa que a gente trabalha, do fluxo de clientes, algumas aulas estão sempre cheias, mas poderiam estar muito melhores se a gente tivesse o foco no aluno. Novamente, dica, tá? Isso sim, para mim é uma dica de ouro que todo profissional de ginástica ele tem que pensar. O aluno veio para minha sala, fez uma aula e não voltou mais, o problema ele é seu, meu. Eu tenho que assumir a responsabilidade em tentar identificar qual que é o problema, aonde que foi o ponto de corte da experiência desse aluno para ele não voltar mais. E muitas vezes a gente tem que baixar a cabecinha e ir lá. Oi, Anderson. Oi, José. Oi, Maria. O que foi que aconteceu com você que você não voltou mais na minha aula? E, gente, principalmente, tá preparado para receber o feedback, entendeu? É muito importante vocês terem esse relacionamento com o cliente de vocês, né? É muito importante o aluno ele se sentir assistido, porque veja bem, se ele veio numa aula sua e ele não voltou mais, e você percebeu que ele não voltou mais, você foi atrás para tentar entender qual que é a demanda desse cliente, ele vai pensar: poxa, ele realmente notou que eu não fui, entendeu? Ele vai passar a te olhar de outra forma, ele vai passar a te olhar de outros olhos. Gente, e aquela frase que a gente vê na internet, né, vê nos livros, ela é muito real, né? A gente tem que tratar as pessoas não como a gente quer ser tratado, como elas gostariam de ser tratadas. E isso dentro do departamento do atendimento, dentro da gestão da sala coletiva, ele não é diferente, entendeu? A gente tem que identificar cada padrão de comportamento, cada perfil de cada cliente e tentar entregar a melhor experiência possível. A aula ela é a mesma, só que cada pessoa ela sente de uma forma. Então a percepção que eu vou ter numa turma, por exemplo, comigo, de body pump, é diferente da percepção que o aluno vai ter com o professor Y, por exemplo. É a mesma aula, é a mesma estrutura, é o mesmo formato, só que a gente não pode esquecer que cada pessoa sente de uma forma. E se esse sentimento, se essa experiência ela for negativa, o cliente e o aluno, ele não volta. Então é muito importante o professor fazer o máximo possível para trazer os alunos para dentro da chama, né? Dentro do departamento de coletivas, ele é muito comum a gente ver a formação de tribos. Então a gente tem a equipe da dança, a gente tem a equipe da localizada, a equipe da bike, e sim vários padrões de clientes dentro da academia. Então cabe a gente conseguir administrar, né, a experiência para cada um e entregar da melhor forma possível, entendeu? Ficou claro para vocês até aqui, certo? E voltando no contexto de foco no cliente, foco no aluno, uma outra dica que eu dou assim é você literalmente se mostrar preocupado com essa pessoa, né, que está na sua frente. Exemplo, para quem me conhece, né, aí de longo prazo, sabe que independente da modalidade,
eu sempre vou chegar 15 minutos antes para preparar a minha sala, para deixar o material pronto para aquele aluno, independente da modalidade. Ah, Fernando, mas eu dou aula de dança. O que eu tenho que preparar na minha sala? O que você tem que preparar, companheiro, é você ligar o ar-condicionado, é você deixar uma música ambiente, é você organizar a questão da iluminação e você estar pronto para receber aquele aluno que muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele chega antes, né? Qual que é o seu network que você vai fazer com esse cliente? Você se preocupou em entender como que foi o dia dele, quais que foram as demandas que ele teve, né? Que é o famoso pré-aula. Muitos professores que não estão aculturados dentro da cultura, né, das empresas, eles não fazem isso, né? O professor chega 5 minutos para dar aula, naquela correria, liga o som, liga o ar-condicionado, toca o play, vambora gente, música que segue, dá a aula mecanicamente, esquece que ele tem na sua frente 12, 15 pessoas com vidas diferentes, com histórias diferentes. Terminou a aula, obrigado pessoal, um beijo, tchau. Sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de contato, é simplesmente aula pela aula. E a gente não pode esquecer que pessoas se conectam com pessoas. Então o papel do professor, enquanto gestor de turma, é elevar a experiência desse aluno. Então, meu amigo ou minha amiga, se você está vendo esse vídeo, né, faz uma reflexão, qual é a entrega que de fato eu estou dando para as pessoas que estão na minha sala? Você realmente está sendo um professor? Você está sendo um educador? Você está ensinando? Você está elevando, né, o nível de condicionamento desse aluno? Você está levando uma nova proposta de aprendizado para ele? Ou você simplesmente está dando aula pela aula? Então esse é o questionamento que você precisa fazer. Você entendeu? Talvez daí seja o ponto de partida para você entender o porquê que a sua turma está vazia, certo? Então, daqui para frente, a dica que eu dou para vocês é pré-aula, pós-aula, né? Cheguei, organizei a minha sala, preparei o ambiente, recebi esse aluno, tive um bate-papo com ele, entendi um pouquinho qual que foi a demanda dele ao longo da semana, quais que foram os problemas que ele teve, me dispus, né? Me propus a ajudar essa pessoa, né? A entender o que ele precisa, né? E principalmente, segundo ponto, a estrela do show é ele, não é você. Porque, novamente, se é uma pessoa que não teve contato nenhum com a sua turma, se ele chega e pega um nível elevado de performance que ele não está acostumado, ele não volta nunca mais. E aquela frase, ela é bem real, muito real. Prestem atenção no que eu vou falar isso para vocês. Você não tem uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão, né? E assim, um ponto matador nesse contexto que a gente tem a nosso favor, e por conta dessa correria e pela essa falta de preparo que muitos colegas não têm, é a rotatividade do aluno. O aluno do departamento das aulas coletivas, ele sempre volta, ele sempre está ali, né? Ele participa de uma, ele participa de outra, então ele é mais frequente nas aulas do que na parte da musculação. Então, por exemplo, se o cara veio na sua aula e ele não veio 2 dias depois, alguma coisa está acontecendo, entendeu? Então, se você percebe essa falta, cadê o telefone, rede social? Oi, Fernando, o que foi que aconteceu que você não veio na minha aula hoje? Demonstra preocupação, demonstra interesse. Esse nível de frequência, de assiduidade dos alunos é uma oportunidade muito grande para o professor ter um contato direto com esse cliente. Então ele não pode deixar a pessoa sair e se afastar da chama, tá bom? Então esse é a minha dica de hoje. Tente, primeiro ponto, alinhar esses 3 tópicos que eu coloquei para vocês aqui. Pré-aula, a estrela do show é o aluno e não você, entendeu? E principalmente o pós-aula. Se você fizer essas 3 estratégias bem feitas, vocês vão perceber
que a curto, médio e longo prazo a sua turma ela vai estar muito mais cheia, porque pessoas se conectam com pessoas. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa um joinha aqui no vídeo e compartilha ele com mais colegas aí, que eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muita gente, tá bom? Um beijo no coração, cuidem-se, fiquem com Deus e tchau!